Tomás, 2018 é ano de eleições presidenciais. Já parou para pensar quem você vai votar? Pois é, o Brasil passa por momentos conturbados no cenário político, por isso o seu voto vai ser mais importante do que nunca. Ainda é cedo para projetar muita coisa, mas uma coisa é certa: o Brasil chega às urnas desacreditado. E é sobre isso que vamos conversar hoje. 7 de dezembro, quinta-feira. Começa agora mais uma edição do Espaço PUC. É fim de ano e chegamos ao último Repórter PUC inédito do semestre. E nada melhor como fechar a temporada falando de um assunto que é importantíssimo para a vida e sociedade, a política. 2017 foi um ano muito problemático aqui no nosso país. Tivemos grandes empresários e políticos presos, escândalos de corrupção, jogos de interesse em todas as 13 esferas do poder e o principal, descaso com a população brasileira. A gente viu muitas pessoas manifestando em 2013, né, Tomás? Mas os protestos perderam força desde então. Pois é, Júlio, e sabe o que isso pode representar? A falta de esperança. Delação premiada dos irmãos Batista, investigação do ex-presidente Lula e do senador Aécio Neves, condenação de Eduardo Cunha e jogo de interesses no Congresso. O cenário político brasileiro em 2017 foi bastante conturbado. E nas vésperas das eleições presidenciais do ano que vem, um clima de incerteza se acomoda no país. Como estão sendo as expectativas, para as eleições presidenciais de 2018? Você já tem algum nome em mente? Você está desacreditado com a política no Brasil? Como que está a sensação? Eu não consigo ficar desacreditado com a política do Brasil, porque a política do Brasil está sendo hoje o que ela sempre foi, né? Que é clientelismo, essas coisas. A questão do nome em mente eu tenho em quem não votar, mas em quem votar ainda não. Se eu fosse escolher alguém hoje por questão de resultados que eu vi de qualidade de administração, meu voto iria para o Ciro Gomes, mas eu ainda não decidi. Eu preferia não ter 18 anos só para eu não ter que votar, porque eu não faço a mínima ideia. Para ser sincero, eu não estou acompanhando muito, porque quando eu vejo alguma coisa, já desanimo completamente, então não tenho opinião formada nenhuma ainda não, Bruno. Eu estou bem desacreditada, assim, não tenho nenhum nome, não tenho vontade de votar em ninguém hoje, dos nomes que a gente vê que soltam na mídia, né? E assim, realmente não sei o que fazer, acho que eu provavelmente vou votar em branco até lá, não sei, vou ouvir propostas, mas nenhum me agrada. Olha, eu acho que todos nós estamos um pouco desacreditados da política no momento, mas eu voto em qualquer um, menos no Bolsonaro. A gente está vivendo uma crise política no Brasil, ultimamente. Realmente está num cenário bem complicado para você escolher algum candidato, porque nenhum está se mostrando muito merecedor do posto. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes. Alguns nomes já vêm sendo especulados, mas independente do candidato ou do partido, a crise política desanima quem está indo para as urnas no ano que vem. Acho que a população vai votar, sim, desacreditada. É possível que haja o crescimento, inclusive, das abstenções, que a gente já tem observado isso ao longo dessas últimas eleições, né? O alto nível de abstenções da população se esquivando em função desse desgaste. E a situação não é boa nem para quem está no poder. De acordo com o grupo de pesquisa Eurásia, Michel Temer é o presidente com a menor taxa de aprovação do mundo, beirando a 3%. Faz sentido, sim, dele ser impopular, não só em função de que ele sempre foi um sujeito que não tem expressividade, que não tem legitimidade, nem popularidade, né? Quando você pega em termos de nação, não é uma figura carismática, é uma figura bastante controversa do ponto de vista da moral, do ponto de vista da própria comprometimento com pautas que visem o bem-estar, né? O que ele está comprometido é com pautas que assegurem a permanência dele. Os motivos vão além, né? Eu acho que a descrença não é só simplesmente com o presidente é um dos cargos. Então, acho que o fato de você não ter essa mobilização reflete a realidade no entorno, né? Que é da classe política de uma forma geral. Esse descrédito pode, inclusive, favorecer o surgimento de celebridades e personalidades do mundo empresarial no jogo político. Luciano Huck, por exemplo, cogitou uma candidatura, mas acabou desistindo. Eu acho que no cenário atual e recentemente, quando se falou em candidaturas de seres, entre aspas, né, apolíticos que não fazem parte do cenário, como Dória recentemente, como o próprio Luciano Huck, né, mostra um pouco essa carência e uma necessidade. A gente quer eleger uma espécie de salvador. Há 4 anos, as pessoas foram às ruas. As manifestações em 2013 paralisaram todo o Brasil.
Por que então não vemos esse mesmo tipo de iniciativa atualmente? As pessoas chegam a um determinado momento que elas se cansam de fato mesmo. Eu acho que é uma ideia de você sempre reivindicar as coisas não acontecem e aí fica mais difícil. Como fica mais difícil, as pessoas acham que é o seguinte, não vou mobilizar às vezes, talvez essa possibilidade de mudança ela não aconteça. A população está desalentada, não é indignada mais. Que quando tem um nível de indignação, você ainda reage, ainda se manifesta, você pode ver que isso não acontece mais. Nesse sentido, uma mudança de mentalidade pode ser crucial. Um presidente, ele não é a estrutura política do país, ele é apenas parte. Quanto mais a gente retirar e entender que é mais pulverizado, eu acho que a gente tem chance de fato de ter transformação e as pessoas voltarem a acreditar no cenário político. Porque eu acho que acreditar, as pessoas acreditam, ou seja, que a gente pode melhorar a questão de perspectiva de mudança, mas elas não acreditam da forma como está. Hora de continuarmos o papo político aqui no estúdio. Hoje nós contamos com a presença do professor da PUC Minas, Robson Sávio Reis, coordenador do NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Também recebemos a Luísa Gailac, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da universidade. Ela é ex-tesoureira do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas, e bastante engajada nas causas políticas brasileiras. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa. E, professor, a gente viu na reportagem, né? Pessoal muito falando nesse clima de desânimo, de descrédito. Você acha que é assim que o brasileiro vai chegar à urna nas eleições de 2018? Olha, existe um descrédito em relação a esse modelo de democracia que não é somente no Brasil. Nós observamos em várias partes do mundo fenômenos parecidos. Ou seja, nós vemos um momento, né, na história das democracias ocidentais e contemporâneas que as formas muito limitadas de participação do povo nas decisões dos governos, por um lado. O fato de que cada vez mais grupos políticos eles chegam ao poder através do dinheiro de campanhas eleitorais, isso não é só no Brasil, e quando ocupam esses espaços não representam o interesse da maioria, e as dificuldades de sociedades muito complexas, nas quais vários grupos querem demandar as suas reivindicações, esse cenário produz um imenso desgaste na democracia como um todo. Então esse é um fenômeno global, não é um fenômeno local. O que acontece aqui no Brasil é que nós vivemos um período de uma ruptura democrática, e a reportagem apresenta muito bem, que veio num processo de desgaste desde aquelas manifestações de 2013, momento no qual a sociedade brasileira reivindicava mais participação, mais ação do Estado, mais políticas públicas, e de repente, não é, toda essa pauta que é a ampliação da democracia, do Estado de bem-estar social, foi capturada por grupos que reverteram, digamos assim, essa pauta, transformando isso numa outra possibilidade de respostas. Os poderes públicos não deram conta de responder adequadamente e grupos conservadores acabaram assumindo esse discurso e justamente o grupo que chegou ao poder logo depois da ruptura democrática, que alguns chamam de golpe em 2016, tem uma pauta que é justamente o contrário de tudo aquilo que o povo pediu em 2013. Ou seja, nós hoje temos três poderes que se articulam como sendo um só e que trabalham na perspectiva de diminuição de direitos, alterações constitucionais, reformas que não interessam o cidadão. Nesse sentido, não somente o presidente tem baixíssima aprovação, como também o Congresso Nacional e o próprio Judiciário. O que é que nós percebemos? Que as pessoas, os cidadãos, não se sentem representados pelos representantes. E a representação é a base das democracias. Então nós temos um problema muito sério que tem que ser resolvido. Luísa, falando em representação, né, você estava no DCE, onde órgão que representa os alunos da universidade, e como que você vê a participação dos estudantes neste cenário de descrença na política? Desde 2013 a gente vê que muito mais pessoas se organizaram politicamente e que hoje, com a ruptura democrática, sentem essa necessidade maior, assim. 2013 foi diferente e hoje a gente não consegue replicar todas essas mobilizações porque teve um evento, um mega evento, que era a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, que materializou esse desgaste com a classe política brasileira. O governo legítimo que estava colocado naquele momento não conseguiu dar as respostas, não tinha uma comunicação muito aquém do necessário para colocar para a população os avanços que a gente tinha naquele momento, e aí nós
tivemos essa ruptura democrática. Mas isso não significa que o povo deixou de se mobilizar ou deixou de olhar para a política. Ele está desgastado, é diferente. E você estava nas manifestações lá? Estava Como nas que foi a manifestações. sensação, o clima? A gente via que a maioria das pessoas eram desorganizadas, mas elas tinham como mote a necessidade de mudança na classe política brasileira. Era uma insatisfação geral com o modelo que estava colocado ali. Tanto é que dali é que nasceram pautas muito importantes, como a reforma política com constituinte, a necessidade de mais... os royalties para a educação nasceram daquele bojo, né? Foi a primeira resposta que a presidente Dilma, à época, deu e que todo mundo ficou... Todo mundo animado, é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas ficaram satisfeitas. Só que ali, naquele momento, foi capitalizado por uma elite brasileira, as manifestações, e a gente acabou tendo a ruptura democrática em 2016. Professor, nós vimos um pouco ali na reportagem sobre o fato de não termos manifestações como as de 2013 neste momento, né? Mas você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso e qual que é a sua percepção também em relação a isso, né? Por que as pessoas não estão às ruas? Daquela maneira, né? Exato. Na verdade, o que aconteceu, a Luísa disse com muita clareza, é que naquele momento você tinha alguns eventos que eles concretizavam demandas da população e chamava uma grande atenção da mídia, né? A cobertura midiática, ela de alguma forma, principalmente depois dos eventos ocorridos em São Paulo, a violência policial, ela começou a pautar aqueles eventos daquelas mega manifestações. Mas ali a gente tinha de tudo. Era um grupo muito difuso, que pedia muitas coisas, inclusive tinha gente lá que pedia volta da ditadura dos militares, pedia hospital padrão FIFA, né? Quer dizer, uma pessoa que pede uma política pública do padrão FIFA, ou ela está muito equivocada, ela não sabe o que é FIFA, né? Quer dizer, tem um problema de concepção aí. Mas, obviamente, o que acontece é que aquela quantidade de pessoas com aquela cobertura midiática, isso arrefeceu. Até porque é um desgaste natural das pessoas nas ruas, ainda mais quando há uma percepção de que há pouca porosidade dos poderes capturarem essas demandas e transformarem em ações e políticas públicas. Mas o fato é que tem havido muitas manifestações, né? O problema é que, no momento atual, muitas dessas manifestações e reivindicações não têm interesse, por exemplo, do principal setor que vocaliza no espaço público as manifestações, que é a mídia empresarial, por um lado, e as classes médias privilegiadas, que também não gostam muito de manifestações populares. Quando a classe média estava manifestando naquelas manifestações domingueiras, parecia que estava todo mundo na rua. Quando eram as manifestações de movimentos sociais, parecia um grupinho de baderneiros. Então nós temos que perceber também que na narrativa sobre a ocupação do espaço público para a vocalização das preferências, alguns grupos aparecem muito mais e aparentemente têm muito maior força. E isso não acontece por acaso. Pessoal, o papo tá bacana, a gente tem muita coisa para falar ainda, né, Tomás? Mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre eleições em 2018. Fica aí que a gente já volta. Espaço PUC está de volta e é hora de continuar a conversa aqui no estúdio. Hoje o assunto é importantíssimo, né, Júlio? Estamos falando das eleições de 2018, com destaque para a escolha do futuro presidente do país. Pois é, gente, continuando aqui nosso papo, né? Muito se fala sobre polarização da esquerda e da direita nas eleições, né, Robson? E você acha que no ano que vem que a tendência se repita desse jeito? Olha, a situação política para 2018 ela está muito indefinida. A bem da verdade, existe um calendário eleitoral, mas a viabilidade das eleições é uma coisa, quer dizer, não dá para a gente fazer futurologia, obviamente, mas eu não apostaria todas as minhas fichas nas eleições do ano que vem. Inclusive, há tentativas de projetos como parlamentarismo, semiparlamentarismo e até postergação do mandato do atual presidente, né? Mesmo ele estando com esses índices de aprovação pífios e uma rejeição absurda. Acontece que há um grupo político em torno dele no Congresso que o mantém, né? E tem mantido, inclusive, essas reformas inclusive constitucionais, sem que esse Congresso tenha sido eleito para essa finalidade. E esse grupo político tem um apoio razoável em segmentos do Poder Judiciário. Então, eu não tenho muita clareza para afirmar categoricamente que ano que vem nós teremos eleições. Agora, certamente, se nós tivermos eleições, nós temos, no momento atual, um quadro que
o quadro que está sendo desenhado nesse momento é um quadro que provavelmente nós teremos algum nível de polarização, a depender da participação ou não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em todas as pesquisas, a partir do segundo semestre desse ano, vem aumentando o índice de intenção de voto e caindo o índice de rejeição, né, apesar de toda uma campanha que existe em relação à sua imagem, ao seu governo. E um segundo nome que tem despontado no cenário, que é o Jair Bolsonaro, um representante do setor de extrema direita, né, ligado, assim, digamos assim, aos interesses mais escusos e mais sombrios da sociedade, mas que agrada um certo conjunto de pessoas, de cidadãos, que são muito conservadores, muito elitistas, que pensam a sociedade de e para poucos. Então, esse tipo de discurso, às vezes, é um tipo de discurso que produz algum tipo um tipo de adesão. E como alguém disse também na entrevista anterior, sempre no momento de muita crise pode surgir aquele candidato chamado salvador da pátria. Aquele sujeito que tem um discurso contra a política, que vem da mídia, que é muito conhecido e que aparece como aquele que vai salvar o Brasil de todos os males. Nós conhecemos muito bem figuras como essa, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Então o cenário é um cenário bastante complexo, primeiro porque nós não sabemos com certeza se haverá eleição, esse grupo que tomou o poder eu acho que não entrega isso de bandeja com muita facilidade, e em havendo eleição, um cenário bastante complexo nesse momento, mas como dizia um político mineiro, eleição é mais ou menos assim como o céu. Você olha de manhã, está nublado, chega de tarde, está claro, bonito e tal. Ou seja, a situação ela muda com o passar do tempo, né? Ô Luísa, e sobre a renovação, não aí surgindo pessoas como o professor de Salvadores da Pátria, mas uma renovação natural das pessoas que estão à frente do sistema político partidário. O que você avalia em relação a isso no Brasil? Porque a gente tem, por exemplo, o professor bem citou o Lula, né? Tem a Marina Silva, que já confirmou a sua possível candidatura, né? São figurinhas que a gente está acostumado a ver no jogo político, né? Você acha que está faltando um pouco de renovação nesse sentido? Acho que tem tido tentativas de renovação política, mas que elas não estão imbricadas na realidade, né? A gente tem experiências como o Partido Novo, que diz que é um partido novo, mas na verdade ele só tem pautas conservadoras, muitas das vezes de famílias que já fazem parte do jogo político, mas que têm figuras jovens de pouca idade, mas que não conseguem renovar a política brasileira, não conseguem dar novas respostas para velhas perguntas, assim. A gente vê que o governo Temer, por exemplo, que é um governo impopular, que coloca uma agenda que não foi eleita, apesar dele ter sido vice-presidente, ele colocou a Ponte para o Futuro, que é um programa de governo completamente diferente do programa colocado pela Dilma, então aí já se coloca a falta de legitimidade dele e que ele vem nesse bojo. Tem o MBL também, que tem pautas neoliberais, conservadoras e que não são renovação política. A pouca idade de candidatos não quer dizer que seja renovação, assim. Então... E eu gostaria até de pegar um gancho, porque isso é uma estratégia de mídia e de campanha que leva as pessoas a equívocos, a ideia de que renovação significa melhoria. A renovação ela pode ser para pior, né? O que acontece, por exemplo, hoje é que nós tivemos a maior renovação do Congresso e piorou demais da conta a qualidade da representação. O Eduardo Cunha comprou, através de corrupção, de empresas prestadoras de serviço, o banco, 250 deputados para chamar de seus, como ele mesmo disse, né? Ou seja, a ideia de renovação num sistema político e num sistema eleitoral que privilegia as elites partidárias e esse sistema não foi reformado, ele não pode, muito dificilmente, ele trará grandes novidades, né? A gente pode até usar um ditado que de uma árvore que é muito ruim nunca sai um fruto bom. Né, para a gente pensar em renovação substantiva do sistema de representação, tem uma condicionante, que é uma reforma política, para mudar, inclusive, a forma de acesso e democratizar os partidos. Hoje, os partidos, tanto da direita quanto da esquerda, têm estruturas que favorecem as elites que já estão nesses partidos. E quando soma-se a isso ao dinheiro de campanha, esse grupo acaba tendo muito mais condição e viabilidade eleitoral. Ou seja, é muito difícil, nessas condições, aparecerem lideranças comprometidas com a maioria da população brasileira. Professor, o senhor fala aí da reforma política, de acordo com a sua experiência, né, qual que seria o modelo ideal da reforma política? Para que a gente tenha
aí talvez melhores condições políticas no país, né? Melhores resultados. A primeira questão é nós como cidadãos termos muita clareza que a reforma política ela se faz no Congresso Nacional. Ou seja, se nós não estivermos atentos nos representantes que serão eleitos no ano que vem, se tivermos uma reforma política, ela não será melhor do que o sistema atual. Porque quem está no Congresso geralmente tende a favorecer os interesses dos seus grupos. Então essa é a primeira questão, a reforma política não cai do céu, né? Ela é fruto de uma negociação no âmbito do Congresso que produz essa reforma. Agora, é claro que você pode ter, por exemplo, uma reforma política para um país tão complexo como o nosso, o aumento dos mecanismos de participação, mais referendos, mais plebiscitos. Você pode ter mudanças na legislação que permita mais arejamento dos partidos, que não sejam dominados somente pelas elites tradicionais. Ou seja, existe uma série de mecanismos, você pode ter um financiamento exclusivo público de campanha que faça com que a campanha fique muito mais barata e que todos os partidos tenham a mesma condição de vocalizar as suas preferências e que a campanha não seja direcionada para o político, para o candidato, mas para um programa que o partido deve implementar e ser cobrado por isso. Ou seja, existem muitas possibilidades de uma reforma política que melhore o sistema político nacional. E junto dessa reforma, né, Luísa, a importância dos movimentos sociais e da atuação do jovem no cenário também, né? Exatamente. O jovem hoje ele tem necessidade de um programa de sociedade, um projeto de sociedade que consiga aglutinar e trazer de volta a soberania para o país. O que a gente tem visto no governo Temer é uma série de privatizações, retrocesso em relação aos direitos conquistados nos últimos tempos. E o que a gente precisa hoje é que os movimentos sociais organizados estejam na rua garantindo que as nossas pautas estejam de fato colocadas para a sociedade. Professor, o senhor falou em uma de suas falas, né, sobre parlamentarismo, semipresidencialismo. O que o senhor acha dessas propostas todas que se discutem lá? Porque hoje a gente tem um presidencialismo de coalizão muito forte, né? Geralmente o presidente não consegue governar se não tiver a maioria no Congresso. Existe alguma alternativa para poder mudar essa situação? Bom, em primeiro lugar, qualquer alteração nesse sistema, no momento atual, ela é oportunística. Quer dizer, você não pode... Uma das bases da democracia é o respeito às regras do jogo. Todas as vezes que há uma quebra do respeito da chamada regra procedimental, é o que a gente chama de uma ruptura democrática. Por exemplo, o processo de impeachment, quando ele não é caracterizado como um crime, significa uma mudança de regra oportunística que faz com que a democracia passe por um processo de fragmentação. Né? Da mesma forma, é uma proposta de um parlamentarismo, um semipresidencialismo nesse momento. Por quê? Porque as regras do jogo, essas regras, elas prevêem eleições no Brasil regulares e eleições no próximo ano. É muito importante, como o professor disse na entrevista anterior, que as pessoas pensem que não é somente mudando o presidente que nós vamos resolver todas as situações políticas. Né? Você acabou de dizer. O modelo que nós temos hoje de um presidencialismo de coalizão faz com que o presidente consegue aprovar uma pauta quando ele tem uma boa base no Congresso Nacional. Significa, portanto, mudança também no Congresso Nacional. E eu imagino que, tendo em vista que nós já tivemos, inclusive, consultas populares que foram contra o sistema parlamentarismo, o parlamentarismo só poderia ser proposto como sistema de governo numa outra ocasião, não num momento de crise como esse. Então, se realmente essas mudanças oportunísticas acontecerem nesse momento que nós temos um calendário eleitoral, elas se configurarão num novo golpe. E isso significa mais fragilidade à democracia, porque nenhuma democracia ela consegue subsistir quando o cidadão não consegue, digamos assim, confiar nas regras do jogo eleitoral e nas regras do jogo institucional. Por que hoje é um descrédito imenso na classe política e na justiça? Porque, infelizmente, esses poderes que são responsáveis pela manutenção de regras claras e implementar essas regras não fazem. Então as pessoas não confiam. Isso vai fazendo com que a democracia fique cada vez mais fragilizada. Pessoal, muito obrigado pela participação hoje, professor Robson, Luísa. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC e que 2018 tragam bons ventos para a nossa política brasileira, né? Muito obrigado. O Espaço PUC fica por aqui, mas amanhã tem Espaço Cult com o apresentador Frederico Lomônaco. Não perca! É isso aí, Tomás. Aproveita a deixa para me despedir de vocês. Hoje foi o último Repórter PUC inédito do ano.
Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam nessa trajetória. Diretores, editores, os tutores, os nossos estagiários, pessoal do estúdio, da externa, secretaria. Cada um de vocês foi importantíssimo na minha vida. Eu tenho certeza que cada ensinamento vai ser importantíssimo para a minha trajetória no futuro. Isso aí, Júlio. Valeu. Voltamos em fevereiro com tudo o que acontece na universidade. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Qualquer sugestão será bem-vinda. E também vamos ter reprises, né, de programas, vamos ter um especial de Natal. Pois então, temos um especial de Natal no dia 24. Fique ligado na nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.